Olá, meus amigos, é com grande alegria, com grande satisfação que estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar. Lembrando vocês que os nossos cursos estão acontecendo aí, começamos um curso novo agora, né? E tá maravilhoso, o pessoal que está fazendo o curso vai se surpreender com esse curso, porque ele está muito legal, tem muita coisa legal para acontecer, né, para vocês que querem trabalhar terapeuticamente ou que querem trabalhar em suas casas espíritas, espiritualistas, casa de umbanda. Olha, é uma ferramenta maravilhosa, de muito auxílio, tá? E com respostas muito legais. Quem quiser fazer esse curso, ainda dá tempo, vai lá, fala com a Érica para fazer parte dessa turma. O vídeo de hoje foi a pedido de um seguidor nosso do canal do Despertar aqui no YouTube, né, que pediu para que a gente falasse, né, de como ele poderia aumentar a sua conexão com a sua mediunidade, como ele poderia melhorar a sua mediunidade. O termo médium, ele vem do latim, né, e ele significa o mediador, né, aquele que vai mediar a comunicação entre dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Kardec classificou vários tipos de fenômenos mediúnicos, né? E nós trouxemos 8 deles aqui para que a gente pudesse falar, até para que a gente tenha ali um vídeo mais curto, que não seja tão longo, né? Nós temos o médium de efeito físico, que traz aquele médium que faz com que objetos se movimentem, né? É a mediunidade de efeito físico. Ele faz com que, por exemplo, ele está em um local e de repente o objeto se movimenta, talvez, né, inconscientemente. Já viu aquele médium, aquela pessoa que às vezes está em casa sozinha, né? Se isso já aconteceu com você, comente aí, né? Coloque aí no comentário. Às vezes a pessoa está em casa sozinha, daqui a pouco um copo cai. Poxa, será que isso foi obra de algum espírito? A pessoa vai, defuma a casa toda, toma banho de ervas, né? Faz aquele movimento e às vezes isso partiu dele mesmo e ele não percebeu ainda. Mas aí é importante que ele comece a perceber se esse tipo de coisa está recorrente. Por exemplo, ele entra em uma sala e a luz queima, né? Ele está produzindo alguma coisa. Antigamente tinha um quadro no Fantástico onde falava de alguns fenômenos, né, que estavam acontecendo, e foi feito até uma reportagem com uma família, e uma das meninas tinha esse fenômeno mediúnico, né, de efeitos físicos, e ela botava fogo inconscientemente no colchão, no lençol, né? Ela queria chamar a atenção da família, então ela produzia esse fenômeno mediúnico de efeito físico. Eu tenho uma história particular, né, que pertenceu à minha família. O meu avô, isso lá em 1940 e pouco, ele estava ali passando por um momento bem delicado na sua saúde. Meu avô morreu com 102 anos, né? Eu conheci bem, convivi muito bem com ele, uma pessoa maravilhosa. Bom, ele estava passando por um momento bem difícil e os médicos não descobriram o que ele tinha. Aí a minha avó, ela tinha esse efeito mediúnico, né? Ela entrou no quarto, e essa casa, quando você apaga todas as luzes, chega à noite, você apagou todas as luzes, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Eu, quando fui morar lá, achei muito estranho, né? Porque eu era acostumado aqui no Rio de Janeiro e morava próximo da rua, minha casa era próxima da rua, então tinha uma boa iluminação, mesmo com a casa toda fechada, né? Tinha uma boa iluminação. E quando eu fui morar lá, achei aquilo super estranho, né? Fechava a casa toda, você não ficava ali, que você não enxergava nada. Bom,
ela foi entrar em um quarto e estava tudo escuro e ela não encontrou ali o interruptor para acender a luz, né, do quarto. Aí ela foi na mesa, ela queria pegar uma caixa de fósforo, né, para acender uma vela para fazer uma oração para ele. Quando ela bate a mão na mesa, ela encontra uma folha. Aí ela foi para a claridade, olhou aquela folha, era uma folha de uma erva, de uma árvore. Aí ela recebeu a intuição que era para ela fazer um chá com aquela folha para ele. Ela correu lá e não pensou duas vezes, fez o chá e deu para ele beber. No outro dia pela manhã ele já estava totalmente recuperado. Aí ela saiu com essa folha perguntando para as pessoas, né, se conheciam aquele tipo de folha, e ninguém da região, é ainda uma região de muita mata, ninguém conhecia esse tipo de erva. Então, né, ficou na posse dela há muito tempo, depois deve ter se perdido. Mas é muito interessante você perceber como o médium ele acaba auxiliando, né, através da sua mediunidade, mesmo que seja inconsciente, ele consegue fazer esse tipo de efeito acontecer. Tem um médium sensitivo. Esse é um dos fenômenos mediúnicos que eu possuo, né? Eu percebo a presença de espíritos, né? Mesmo que eu não esteja vendo no meu campo mediúnico, mesmo que eu não me concentre para ver, eu consigo perceber. E aí, depois que você vai estudar esse fenômeno mediúnico, quando a gente olha lá para trás, e quando eu era criança, eu passei por muitos fenômenos desse mediúnico, onde eu percebia, né, a presença de espíritos. Eu sempre percebia, né? E isso sempre foi muito forte na minha vida. Teve uma época em que eu e minha mãe, nós estávamos, a minha família estava morando lá na Bahia, nós viemos passear aqui no Rio de Janeiro, e eu e minha mãe estávamos na casa de uma pessoa e eu percebi que existiam muito mais pessoas ali naquela casa do que aquelas que a gente estava vendo, né? Do que a gente estava tendo contato. E aí eu fiquei realmente desesperado, querendo sair dali de qualquer jeito. E a minha mãe ficou assustadíssima com aquilo, porque eu percebi no ambiente, né, naquela casa, que tinha ali uma infestação de espíritos, né? Eu não sabia nem que isso era possível, mas depois você vai estudar, né? Vai ver as obras e o material que tem aí, né? Através dos livros de Kardec e de outros autores, você vai identificar esse efeito. Então, realmente, né? Esse médium sensitivo, ele também, e você pode ter esse tipo de mediunidade. De repente você vai em uma festa e você sente ali que alguma coisa não está funcionando, alguma coisa não está legal, né? Ou você fica zonzo quando você vai no centro da cidade, né? Eu aqui, quando eu vou, e a Érica também, ela está passando muito por isso, né? A gente, quando vai no centro da cidade ali, né, do bairro que a gente mora, quando ele é muito movimentado, a gente fica doido para voltar para casa, porque aquela energia não está legal e a gente sente isso, né? Sente que essas energias que estão ali não estão vibrando na mesma frequência que a nossa. Nós temos os médiuns audientes, são aqueles em que vão ouvir coisas, né? E eu acho que muita gente tem isso, né? Mas ele acaba nem percebendo. Eu já ouvi algumas coisas, não é com frequência que eu ouço, né, com o ouvido físico, né? Mas é um fenômeno ali realmente que às vezes assusta, né? De repente você já passou até por isso e nem sabe. Às vezes você está em um local e você escuta aquela voz, sai daí. Aí você olha para um lado, olha para o outro, meu Deus, né? E dependendo da sua religiosidade, você vai fazer um sinal da cruz ali, meu Deus, ouviu uma voz mandando sair daqui, eu vou embora.
né? E você nem pensa duas vezes e vai embora. É o médium audiente. Esse médium audiente ele pode também trabalhar, né, ali de repente nos seus atendimentos. De repente ele está atendendo e o espírito que está do lado ali vai falando tudo para ele, né? É um tipo de mediunidade interessante. Nós temos o médium falante, né? Aquele que vai falar coisas que não saem do seu intelecto, mas que saem de espíritos em que vão falar através dele, né? É o médium falante. Nós temos o médium vidente, aquele que vai ver coisas que os outros não veem, né? Eu, particularmente, eu achava que para você ver o mundo espiritual, você precisava ver com os olhos físicos, e é muito difícil, pelo menos para mim, conseguir ver com os olhos físicos. São pouquíssimas as vezes em que eu consigo ver com os olhos físicos, né? A não ser alguma coisa de relance, aí você chama a atenção e você vai se concentrar e vai ver no seu campo mediúnico aquele tipo de situação em que está ali, né? Esse tipo de mediunidade é uma mediunidade muito legal, né? Você vê e não é difícil de você desenvolver, mas aí você precisa deixar que o seu campo mediúnico, você possa vibrar, né, naquela frequência e que você possa ver aquilo que o olho físico não consegue perceber. Para quem trabalha mediunicamente, é muito interessante você ter esse tipo de conexão, né, de você ver o mundo físico. Os nossos submarinos que são fabricados, eles são fabricados com a tecnologia de perceber, através, eles emitem uma frequência, e essa frequência ela bate os radares funcionam assim também, né? O radar ele vai enviar uma frequência, e quando essa frequência ela retorna, ela vai retornar com um padrão, e aí ele vai ter exatamente o tamanho, o tipo de objeto que está ali na frente dele. Ele sabe, né, através de outros estudos, o que ele tem, o que tem na frente dele. E é assim que o submarino ele consegue ver no fundo do mar. No fundo do mar. Não adiantaria nada o submarino ter uma janela, porque ele não enxergaria nada. Imagina no fundo do mar, né, a água toda turva, você não conseguindo ver 1 metro na sua frente. Você ia bater com o submarino em uma montanha, em qualquer coisa. Então, eu acho que o médium vidente ele funciona exatamente assim, né? Você fecha os seus olhos, né? E aí você vai captar aquele tipo de energia e você vai formar aquilo no seu campo mediúnico, né? O que tem ali na frente. Nós temos o médium sonambulo, que é aquele que vai ter a comunicação com o mundo extrafísico, e ele vai falar coisas que não pertencem a ele, não pertencem ao intelecto dele, mas que pertencem a um espírito que passa as informações para ele, e ele apenas transmite, né? Nós temos os médios curadores, e é aquele médio que de repente vai atuar ali em um passe magnético, em uma frequência energética, um passe de reiki, jurei, e ele vai trazer a cura para essa pessoa através desse efeito, né, de médio curador, né, através das suas mãos, da imposição das suas mãos, ou simplesmente por ele estar no ambiente. Nós temos um médio que utiliza a psicografia, e nós tínhamos um médio aqui no Brasil, que era Chico Xavier, que tinha esse efeito físico, né? Efeito mediúnico de psicografia. Diziam que o Chico tinha todos os fenômenos mediúnicos, né? E o que ele utilizava mais é esse de psicografia, porque ele precisava escrever os livros, né? Que nós temos aí, os livros de Chico, que fazem parte hoje da nossa vida. Falando do médio de efeitos físicos,
eu vi uma palestra esses dias do Divaldo Franco, onde ele conta que teve contato com Sai Baba lá na Índia e que Sai Baba, né, tem vários vídeos do Sai Baba aí no YouTube, onde Sai Baba fazia aparecer na frente dele, né, objetos como relógio, cordões, e ele dava presente para as pessoas. Ele fazia um movimento com a mão e daqui a pouco ele fazia assim, aparecia um relógio, um cordão, e ele presenteava as pessoas. Divaldo Franco conta isso, né? Divaldo estava no Brasil, doente, lá na Bahia, e ele viu um homem, né? E Sai Baba tinha aquele cabelão, né? Black. E ele viu um homem chegar próximo dele, botar a mão no peito dele, né? E fazer um movimento. Aí Sai Baba ficou, Divaldo Franco ficou curado. Divaldo Franco, então, ele foi à Índia e aí ele foi conhecer esse médium que era famoso lá, o tal de Sai Baba. Aí Divaldo se abaixou, ficava aquela multidão esperando Sai Baba, e quando Sai Baba vem só com aquele roupão, né, usava uma cueca, aquelas indianas por baixo, Sai Baba reconheceu o Divaldo Franco no meio da multidão. Olha só que médium, né? No meio de uma multidão de milhares de pessoas, ele, ei, você, eu conheço você. Aí Divaldo Franco sorriu e ele falou, você está melhor? Aí o Divaldo Franco falou que sim, estava melhor. Aí ele foi, fez um movimento e entregou um relógio para o Divaldo. Divaldo Franco falou que esse relógio se encontrava quente e não tinha nenhum nome de fabricante, não existia o nome de fabricante. Então ele trazia esse relógio, né, plasmava esse relógio. Então são vários fenômenos mediúnicos que você pode ter ou de repente você pode desenvolver, todos eles dependendo para que você vai desenvolver esses fenômenos mediúnicos. E o vídeo era justamente falando, né, de como eu posso desenvolver, como eu posso melhorar a minha mediunidade, como eu posso desenvolver ela. Primeiro, nós precisamos saber para que você vai desenvolver a sua mediunidade. E o mentor que está ao seu lado, ele vai te auxiliar nesse desenvolvimento da sua mediunidade se ele perceber que é importante para você. Se com aquele tipo de mediunidade você vai conseguir auxiliar outros irmãos seus, né? Não estamos falando aqui de dogmas religiosos, né? Que você precisa estar dentro de um local religioso. Não. Eu, por exemplo, não consigo estar dentro de um local religioso porque eu sou muito questionador, mas eu consigo desenvolvi muito a minha mediunidade auxiliando as pessoas através do meu trabalho terapêutico, né? E desenvolvendo a minha mediunidade para levar luz para aqueles que muitas das vezes precisam de alguma esperança. E essa esperança, ela pode estar, ela deve estar também no trabalho terapêutico, né? Porque é um trabalho de auxílio, de levar luz, de curar a alma daqueles que não encontram nem no centro espírita, nem no centro de umbanda, nem numa igreja, né? Elas já percorreram vários caminhos, ou elas não se identificam por esses caminhos, e aí ela vai numa sessão terapêutica e ela consegue resolver aquilo que ela está em busca, né? Então, a espiritualidade, ela vai se utilizar do que ela tem na mão, né? Olha, você vai desenvolver essa mediunidade para quê? Para auxiliar alguém? Você vai prejudicar alguém com esse desenvolvimento da sua mediunidade, né? E o seu mentor, ele sabe se você vai se perder, talvez ali por ego, né? Se você vai desperdiçar a oportunidade da sua reencarnação com o seu desenvolvimento mediúnico. De repente ali você vai desenvolver toda a sua mediunidade e no caminho você se perde. Então é muito importante a gente saber que a mediunidade, os efeitos mediúnicos, elas só são válidos, né? Você só vai ter uma melhor mediunidade
se tiver uma boa utilização. Se você, através da sua mediunidade, não prejudicar o próximo, conseguir auxiliar o próximo, conseguir ajudar, conseguir dar a mão ao próximo, aí com certeza, né? A gente entende que você só consegue saber se o médium é bom pelas suas obras, né? Se ele consegue auxiliar, se ele consegue ajudar, aí você consegue melhorar, você consegue desenvolver a sua mediunidade. Como você vai conseguir desenvolver essa mediunidade? Trabalhando em um centro espírita, centro de umbanda, espiritualista, né? Em algum local que vai trabalhar, que desenvolva, que tenha um entendimento da mediunidade. Nós identificamos nos nossos irmãos evangélicos, né? E até a Igreja Católica também já está trabalhando muito com essa questão de cura, de falar em línguas, de trazer mensagens, né? Isso já está acontecendo muito, são os novos católicos, né? Os renovados aí, eles estão trabalhando muito com isso, mas é importante a gente entender que existem obras que vão explicar, né, esses fenômenos, que vão te auxiliar a você identificar esses fenômenos mediúnicos e vai fazer com que você utilize isso da melhor forma possível. Porque senão você vai delegar para terceiros aquele fenômeno mediúnico. Olha, é o espírito do anjo de fulano, o anjo, né, que está trazendo isso para mim, essa informação. E na verdade, esse efeito ele pertence a você. Você pode ter o auxílio do seu mentor, de um guia próximo a você, mas esse efeito ele pertence também a você e auxiliando o outro que você vai avançando, porque é essa a função no final das contas, né? É você conseguir evoluir, você conseguir melhorar como pessoa, você ter esse entendimento e desenvolver mediunicamente, né? Coloque aí nos comentários como você identifica esses efeitos mediúnicos, o que você trabalha, como você desenvolve essa sua mediunidade, quais os efeitos mediúnicos que você tem, tá bom? Deixe o seu like, comente, compartilhe com o maior número de pessoas, é muito importante para a gente. Um fraterno abraço para cada um de vocês, um namastê, até a próxima.